como que você escolhe, né? Como que você utiliza o machine learning, tá bom? Eu vou pedir só um pouquinho de paciência, porque essa parte aqui, ela é um tanto aplicada. Esse passo que você vai aprender aqui agora é o que eu utilizo exatamente para os meus mentorados, para que eles se guiem na hora de escolher algoritmos, definir sobre qual é a melhor forma de resolver os problemas das empresas, tá bom? Isso aqui é uma forma um tanto intuitiva para você também. Você tem esse roadmap guardado para, ao tomar as decisões, você saber qual é o tipo de pergunta que você precisa fazer antes de meter a mão na massa dessa parada. Tamo junto, beleza? Então esse é o meu objetivo aqui contigo, mostrar como que essa fase de construção de aplicações de machine learning é começada, startada no processo, beleza? Então você já viu que o primeiro de tudo é o problema de negócio. Então, a partir do momento em que você compreende o que está se pedindo, a solução ela já fica um pouco mais clara para você, né? Porque assim, uma das coisas mais difíceis que tem é exatamente a pessoa falar para você, né, no ambiente empresarial, quais são os reais entregáveis que ela gostaria de ver que você fizesse. Isso acontece muito, tá bom? Mas é uma coisa muito normal de se acontecer. Então, o que aconteceu nesse problema de negócio aqui específico, né, era o problema do Lipão, era o mesmo do exemplo que eu citei. As empresas estavam com muita inadimplência e eles precisavam descobrir ali qual era o perfil da pessoa para saber se você iria ter coragem de emprestar para ela ou não. Né? Ou seja, se o risco dela era um risco ruim, né? Ou se não, era um risco baixo e dava para emprestar dinheiro. Então, a partir do momento que você entende qual é o problema, como que você desenha a solução, né? Você sabe que a solução é descobrir se o cliente vai ser um cliente que tem uma predisposição, uma boa probabilidade para pagar ou não. Isso está claro. Beleza, mas está claro agora a partir do momento em que você treinou formas de compreender o problema de negócio. Fechado? Então, essa é a primeira parte. Depois, a gente vai entrar em alguns termos, né, que são um pouco mais detalhados e técnicos, mas que eu vou tentar explicar para você de forma bem intuitiva, tá bom? Então, olha só, na hora que eu estou falando isso aqui, porque isso aqui vai ser muito importante para você compreender como que o machine learning cria essas aplicações. Tudo bem? Então, assim, apesar de você estar iniciando na sua jornada, ao entender essa parada aqui, vai ficar muito mais fácil todas as outras coisas que eu falar para você de machine learning e de inteligência artificial. Tamo junto? Então vamos lá. Uma das primeiras coisas que a gente faz é descobrir, né, qual é o tipo de machine learning que a gente vai utilizar. Por quê? Machine learning é aprendizado de máquina, né? Machine learning. A aprendizagem, existem outros tipos de aprendizagem, mas eu categorizo aqui para quem está começando simplesmente como duas aprendizagens, ponto. Tá bom? Por quê? Porque é onde vão estar 90% dos problemas que o cientista de dados vai resolver. Então, existem dois tipos de aprendizagem, a aprendizagem supervisionada e a não supervisionada. A aprendizagem supervisionada, ela acontece quando a gente já tem os dados históricos daquilo que a gente está querendo prever. Então, por exemplo, no exemplo do Lipão, ele tinha dados históricos sobre clientes que pagaram e clientes que não pagaram. A partir desses dados históricos, a gente possui a informação que a gente chama de target, que nos fala se o cliente, ele por um acaso atrasou uma parcela do pagamento dele ou não, né? Porque isso pode ser a regra de negócio lá que define se o cliente é bom ou se o cliente é ruim. Tá ligado? Então, a gente possui todas essas informações. Dado que a gente possui essas informações, sabe o que vai acontecer? Eu simplesmente vou utilizar algumas variáveis que retratam essa situação histórica do cliente, se ele paga ou não, se ele atrasa ou não, se ele tem investimento ou não, para prever futuros clientes de acordo com essas variáveis, né? Se o cliente ele tem um histórico de pagar ou não, se ele possui investimento ou não. Eu uso os dados históricos para criar uma máquina preditiva e utilizo a informação anterior, né? A gente está aprendendo com as coisas que já aconteceram para que eu possa resolver um problema novo, né? E aí,
A gente chama isso de aprendizagem supervisionada, beleza? Agora, quando eu não tenho informação sobre target nenhum, né? Que esse target aqui é se o cara ia pagar ou não, se o cara tinha uma probabilidade alta de inadimplir ou não. Se eu não tenho essa informação, Eduardo, mas eu quero categorizar o meu cliente em grupos de similaridade, né? Se ele é mais parecido com quem é uma pessoa que vai pagar ou não, ou se ele é mais parecido com pessoas que têm características de investidor ou não. Qual é o tipo de aprendizagem que eu uso, Eduardo? Aí a gente usa a outra, que a gente chama de não supervisionada. A gente não possui informações sobre o target, né, a classe, que eles têm vários nomes, né, mas é tudo falando a mesma coisa. A gente não tem aquela variável final que diz se o cliente é bom ou se é ruim. A gente, pelo contrário, vai querer prever essa variável, como, por exemplo, por meio desses grupos, desses clusters que a gente chama. Tudo bem? Essa é a primeira pergunta que a gente faz na hora que a gente vai tentar resolver um problema. Então, ó, no caso do Lipão, a primeira coisa que eu iria descobrir era, nossa, eu tenho informações sobre o histórico dos nossos clientes, se eles pagaram, se eles não pagaram, e é isso que eu quero prever. Se é sim, o que vai acontecer é que a gente vai utilizar a aprendizagem supervisionada. Beleza? Essa é a primeira pergunta. Agora, a gente tem uma segunda pergunta, que é o seguinte: beleza, eu quero prever a minha classe, a minha variável final, ela é uma classe, né? Ela é uma categoria, é o cliente bom, o cliente ruim, é se o cliente vai pagar ou se o cliente não vai pagar, ou seja, ela tem classes, ou tem um número, né? Ah, eu quero prever o valor da inadimplência. Ah, eu quero prever o valor do limite de cheque especial que eu posso dar para o cliente. Se for o número como o valor do cheque especial, o valor da inadimplência futura, eu vou utilizar o que a gente chama de regressões. Então, as regressões são para prever números, tá bom? Agora, se eu tiver classe, como era no caso ali de o cliente vai ser um cliente bom ou o cliente vai ser um cliente ruim, eu vou dizer que o meu problema ele envolve um problema de classificação. E aí, você deve estar se perguntando, Eduardo, para que eu vou querer descobrir essa parada? E aí eu falo, você vai querer descobrir isso aqui, sabe por quê? Porque nós vamos utilizar algoritmos para responder essa parada toda aqui, né? Os algoritmos é que vão nos ajudar a resolver cada um desses problemas. Só que sabe o que é mais fera? Os algoritmos, eles já estão prontos. Então, o que você vai fazer é utilizar os algoritmos de acordo com a sua especificação. Então, por exemplo, se você quiser criar um agrupamento de clientes por similaridade, o que a gente chama de clustering, a gente vai utilizar alguns algoritmos para isso, tais como esse algoritmo, esse algoritmo, esse algoritmo, esse algoritmo. Ok? Agora, se por um acaso eu quero resolver um problema de classificação, né? Aquele exemplo, né? Ah, se o cliente vai pagar ou não vai pagar a conta, se o paciente ele está com infecção ou não, esse tipo de problema de que resolve, onde a resposta são classes, são categorias, a gente vai escolher outros algoritmos. Então eu tenho esse algoritmo e por aí vai. Entendeu como as coisas se encadeiam, cientista de dados? Então, você começa fazendo perguntas, né? Ao se ter essas perguntas, né, você sabendo quais são as perguntas que você deve fazer, você escolhe os algoritmos. E após escolher os algoritmos, sabe o que vai acontecer? Você vai utilizar esses algoritmos na programação. Né? E aí, é claro, eu não vou trazer uma parada técnica para você que está começando aqui agora, né? O que eu vou fazer é exatamente mostrar para você como que a gente resolve essa parada, né? Então, isso aqui é simplesmente um mapa mental onde você encontra aqui cada um dos algoritmos que a gente pode utilizar para resolver esses problemas.
Tudo bem? Beleza? E aí, Eduardo, depois que eu construo, depois que eu utilizo os algoritmos, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente essa parte aqui, ó. Você vai utilizar a sua aplicação para responder se o seu paciente ele está ok ou se o seu paciente não está ok. Ou você vai responder se você aprova ou se você não aprova o empréstimo para o cliente. Como que você faz isso, Eduardo? Utilizando os dados dos clientes nessa aplicação que você desenvolveu.